começar o mercado começou a criar um índice, um Ibovespa das criptos, o S&P 500 das criptos, cujo o trade vai ser literalmente você comprar nisso e ficar nos próximos 20 anos. E aí você tem uma chance muito boa de isso realmente dar certo, porque quando você entende como é que funciona, essa arquitetura ela é muito melhor do que a gente tem hoje, mas Sim. vai precisar de um monte de coisa para acontecer, vai precisar de muito desenvolvimento tecnológico, um monte de adoção, um monte de regulação. E esse negócio só vem com o tempo, a gente não sabe fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Rodrigo Terra, sócio e diretor de negócios da Monk. E estamos na série aqui na temporada de Monk no Rio. Como vocês sabem, essa foi a primeira semana da Monk no Rio. Hoje é dia 26 de setembro de 2024 e é uma semana super especial para a história da Monk. Estou aqui hoje com um convidado ultra especial, uma pessoa muito reconhecida no mercado financeiro, um empreendedor nato, que quando eu fiquei estudando a história do Marcelo, fiquei muito curioso, não só pela questão de criptomoeda, blockchain e afins, mas da história que está por trás desse cara que praticamente montou o mercado no Brasil. Marcelo, obrigado pelo aceito. Obrigado pelo convite. Eu queria que você se apresentasse para a galera. Me apresentar? Então vamos lá, eu É, sou o Marcelo Sampaio, eu sou cofundador, um dos fundadores, meu cofundador e CEO da Hashdex. A Hashdex é a maior gestora regulada do mundo de criptoativos da América Latina. Somos uma empresa aí de 6 anos e meio, caminhando para 7. Começamos lá em comecinho de 2018. E, enfim, aí você falou desse negócio de empreender, eu já estou nesse mundo de empreendedorismo pelo menos desde 2012, mas eu acho que eu sonhei um pouco com isso a vida toda, assim, acho que desde muito cedo meus heróis vêm do Vale do Silício, aquela coisa toda, então eu acho que eu sempre, ou não sempre, mas muito tempo, já me inspiro muito, né, nessas histórias assim, de empreender e tal. Chegou uma hora que eu cruzei a ponte, que eu falo. falou que é a hora. Isso aí. Como é que foi essa virada de chave, né? Você trabalhava na Microsoft, foi estudar nos Estados Unidos? Esse foi o processo. Então, assim, esse negócio de empreender, assim, eu acho que é um jeitão, assim, meio que um perfilzão, que nem tem gente que tem perfil para ser médico, tem perfil para ser Sim. atleta, enfim, eu acho que empreender tem esse perfil. E eu acho que eu meio que carreguei isso sempre. Eu sempre achei que ia fazer um negócio, de criança mesmo, assim, Uhum. falar para meus pais isso, né? E aí eu, enfim, fiz uma faculdade de engenharia aqui no Brasil, na PUC, aqui no Rio, e eu era o mais mercado financeiro dos meus amigos, eu acho. Assim. Então, eu era Uhum. um cara que provavelmente eu trabalharia no mercado financeiro. Mas eu falo que eu tive a sorte, hoje eu trabalho, né? Mas assim, eu tive a sorte na época de parar em tecnologia. Assim, então, eu fui trabalhar na Microsoft, que apesar de ser a empresa do Bill Gates, o mais rico do Uhum. mundo na época, todo mundo meio que conhecia essa história, ninguém conhecia, praticamente ninguém trabalhava lá. Era uma empresa muito pequena de gente no Brasil, eram 180 pessoas na época. Uhum. E eu meio que fui para lá porque tinha uma vaga de trainee que ia ser no Rio. E era uma vaga que o cara que tinha a vaga queria testar um programa e tal. E aí eu fui para lá, né, e assim, isso mudou completamente a minha história. Assim, ele me criou uma impressão danada, uma cultura completamente diferente de tudo que você tinha ouvido falar aqui. Era muito. O Bill Gates ainda estava na companhia, então era muito a cultura dele, assim, você Sim. sentia muita presença do cara, que era aquela coisa meio de work hard, play hard, mas assim, por outro lado, muito voltado, assim, a empresa toda era técnica, era uma coisa meio que quem trabalhou lá vai lembrar. Interessava muito se você estava em finanças, jurídico, você vai fazer prova que nem o pessoal que tem data center, assim, você tem que Sim. saber tecnicamente tudo, tipo, você tem orgulho disso, você... Então, era um negócio assim que me botou num caminho que eu não estava muito atento na época e não se falava muito. E fiquei lá 3 anos, um escolaço. Daí eu fui para a Oracle, onde eu fiquei 8, que foi uma escola, assim, também dentro do mundo de tech, mas completamente diferente da de execução. Assim. Uhum. Eu brincava que a única coisa a única certeza que você tinha que na hora que você ia ser despedido. Assim. Se você calhasse de não ser despedido, você virava o presidente da empresa, porque Sim. é surreal mesmo. Mas É hoje é orgânico, bem né? diferente, Sim. mas na época era muito agressivo, né? Assim, você tinha aquelas frases de mercado, a gente adora o Oracle, o produto Oracle, eu odeio a Oracle, a empresa, um monte de batedor É. de carteira, né? Exato. É. E aí, mas assim, mas encaixou para mim não porque eu batesse carteira, mas é porque eu era muito novo, né? Meus pais tinham 40 e tantos anos, eu tinha 20 e poucos, né? E leva a beça, assim, eu
tem esse negócio empreendedor, né? Então, uma Sim, cultura dessa, você só não podia chegar a Atrop- esse resultado, mas você fazia o que fosse para. sim. Acaba atropelando a galera mais. Pois é, então eu acho que acho que é meu grande diferencial é que eu estava disposto a fazer o que ninguém estava, no sentido de, Sim, né, eu viajava que nem um doido, assim, eu pegava uma média de 8 voos por semana no começo, assim, eu caramba. ficava com 4 estados, então eu realmente trabalhava muito e gostava muito desse negócio de ser, entre aspas, dentro do dono da sua empresa, dentro de uma Uhum, empresa. Então isso me ensinou a ABS, que tinha uma carreira super bacana na Oracle, assim, rápida, foi um lugar muito legal, que eu aprendi muita coisa, ganhei grana na hora, cedo, assim, foi uma coisa bacana, assim, que deu algumas opções. E, e aí o que aconteceu foi que uma hora enfim, comecei a sentir essa coisa de, sabe aquela coisa que quando a tua história começa a te cobrar ali, eu falei, pô, mas você não sim. está empreendendo, aquela coisa. Você Não acaba sei. ficando preso no. E eu não sabia muito como ir, e eu não tinha nem claro que era exatamente isso, né? Mas isso começou com um programa que eu fiz lá em Harvard, assim, até pela hora, que a hora que eu queria, Uhum, eu fui meio que o piloto dessa história, assim. E aí aquilo abriu minha cabeça dessa e tal, não sei o que, eu fiz no ano seguinte encerrado e tal. E aí eu, meio que entre aspas, velho, decidi fazer um MBA fora, que era uma uhum, coisa que eu nunca tinha conseguido justificar fazer, porque a coisa deu muito certo na hora. E aí eu apliquei, peguei enfim, apliquei para os últimos que davam, assim, que eu peguei no final do processo, que uhum. no terceiro round, aquela coisa toda. E aí passei para algumas delas e escolhi Chicago, né? E aí fui fazer o mestrado, e até foi um negócio super polêmico, né? A hora ficou chateada dessa, confiou em você, aquela coisa. Sim. Foi uma época dura, mas no fundo o que eu descobri que não era o MBA, né? Fui até para lá, mas era literalmente essa questão de ter uma mudança de vida, porque era muito difícil sair Uhum, de uma coisa que dava muito certo, né, que você estava no caminho de ser presidente da empresa, talvez, assim, né? Um caminho muito legal. E aí tanto que eu sou um dropout de Chicago, né? Porque uhum. a grande ironia foi que eu fui para Chicago e fiquei gastando mais tempo em Stanford, Sim, que era no Vale do Silício, porque eu tinha um monte de amigo lá e tinha muita coisa acontecendo nessa época. Essa foi a época do Airbnb estava começando, o Uber estava começando, então todo esse mundo mobile, né, que sim, cripto estava começando. sim. Então Aí foi começa a meio entrar que na história, né? exatamente. Mas então eu gastava muito tempo em Stanford, apesar de não estudar lá. E as aulas, tá? Eu pagava os caras, ia nas Uhum. aulas de Stanford lá, assim, entrando nas aulas, meio que como convidado, escondido, né? E E, Chicago ficou lá. e Chicago lá, até um dia que Chicago, eu falei assim, pô, mas cara, você vai voltar, cara? Aí, naquela época não tinha esse negócio de remoto. E aí eu tinha conseguido Stanford, um cara que veio ser meu sócio na primeira empresa. E aí eu escrevi para os caras, falei, olha, não sei, assim, eu tenho um monte de coisa. Aí ele falou assim, não, você pode tentar trancar, chama de deferral, né? Quase que um Uhum. application novo, né? Sim, Então, sim. assim, você pode tentar e ver ano que vem e tal. E eu fiz isso, deu certo. Mas aí no outro ano, eu já estava com essa empresa, caminhando, já tinha um monte de gente trabalhando com a gente, sei lá, tinha Uhum. 70 pessoas já, e não fazia o menor sentido voltar, né? Mas então, assim, essa coisa. Então, por isso que assim, quando você conta a história rápido, parece aquela coisa que parece assim, todo mundo remete à história lá do Bill Gates, né? Do Sim, Mark Andreessen, que sai, larga tudo, o Steve Jobs, larga a faculdade, vai fazer a empresa. Não foi exatamente assim, foi uma coisa que foi indo aos poucos, né? Eu sempre achei que queria empreender, mas não estava claro, mas a coisa foi meio que acontecendo. Eu estava numa geografia e numa cultura lá, né? Que sempre aquela coisa que todo mundo. Você sai e você vai trabalhar para, sei lá, para Coca-Cola, para McKinsey. Cara, parece um pecado. Sim. sim. Como assim? Se eu quiser, você reinventa a Coca-Cola, você vai fundar a Coca-Cola. Eu era aquela coisa assim, aquela lavagem cerebral para empreender. Acho que tinha tudo a ver comigo. E aí, então, foi uma coisa que foi meio que acontecendo. E aí eu peguei essa trancada enquanto só não fazia sentido voltar. Então, não foi aquela coisa do dropout, eu queria. Mas essa empresa que eu estava fazendo na época, que se chamava Endless, que eu fiquei 6 anos, eu falo que foi uma empresa que deu muito certo como produto, finalmente, mas deu muito errado como empresa. Uhum. Assim, né? Foi um produto que finalmente a gente conseguiu ter uma atração legal, assim, mas a gente não conseguiu transformar em dinheiro, me ensinou muito, assim. Eu falo que não teria hashtag sem a Endless, assim. Sim. Que era uma empresa de sistemas operacionais, era um negócio... Essa é uma história à parte, assim, realmente, assim, é como Mas me conta, você... o que que você, quais foram os grandes direcionadores ali que você mudou Então, a sua cabeça? ou seja, na Endless, É, então, a tese da Endless é o seguinte, a gente via lá atrás que tinha um entendimento, uma crença de mercado, ali, então, em 2011, 2012, que mobile, né, telefone, tablet, ia matar computador. uhum, E a gente achava isso, pelo contrário, achava que era exatamente o contrário. O computador era a maior ferramenta de produtividade da história. uhum, Né? E se você realmente quisesse trabalhar, né, com
quantidade mais complexa, mais do que só mandar e-mail, mas até e-mail, né? Teclado, aquela coisa. Assim, realmente mobile, a interface não ia para esse lado. Mas de qualquer jeito, assim, a gente olhava e falava assim, poxa, o computador foi de 0 a mais ou menos 2 bilhões de usuários, tá? Uhum. E parou. Mas, por outro lado, esses 2 bilhões, você não perdia um usuário, Sim. também não crescia. Né? Aí a gente veio com uma tese e falou o seguinte, poxa, o problema é que o computador, muito pelo monopólio, talvez, de Intel e Microsoft, assim, ele chegou a um preço que ele não cai. Então, assim, né, o celular que você tem Android com Uhum. ARM, que você consegue comprar um celular por $50. A gente falou assim, poxa, se a gente conseguir resolver preço, então, tirando a lógica de Intel e Microsoft, botando um sistema operacional novo, Uhum. né, assim, que realmente um Linux que desse certo, assim, que fosse, Sim. tivesse compatibilidade com muito aplicativo que você quer usar, assim, resolvesse as questões do Linux, mas trabalhasse ele com ARM, que é justamente que resolvia o celular, tornava ele muito barato, assim, criava um espectro de preço muito barato, a gente falou assim, pô, a gente consegue, eu acho que, abrir o resto do mercado. Essa era a tese. E aí, nessa tese, a gente estava errado, assim, a gente quase quebrou a empresa 2 vezes, pelo menos, assim. Mas aí até uma hora que encaixou, porque o que não fez o computador crescer não tinha nada a ver com preço, no fundo. Assim, preço ajudava, atrapalhava um pouco, mas não era isso. Era que o computador, era a internet. Então a gente tinha uma noção, assim, a gente falava assim, não, na época você tinha 4 bilhões de pessoas na internet, hoje você tem acho que quase que 6. Uhum. Assim, que a nuance que ninguém pegava é que internet que nem a gente tem, tá, é um número que até hoje é muito baixo. Tá? Na época era menos de 1 bilhão. Tá? Então a internet com quantidade contínua, de pelo menos Qualidade, né? uma qualidade mínima, né? Assim, e o problema é que o computador do jeito que ele era desenhado, sem internet, né, boa né, e presente, né, assim, que você tem disponível, vamos dizer assim, você não faz nada. Você abre uma Sim. planilha, um Word, mas isso não justifica você pagar aquele preço do computador. E computador é a base da educação, para né, trabalho, aquela coisa toda. Então, no fundo, o que a gente fez, que aí encaixa o produto, que a gente criou um sistema operacional novo, Uhum. que era muito bom com a internet e muito bom sem internet. Aí a coisa se deu. Foi. Mas só que a gente focava em classe C e D, né, do mundo emergente, inclusive ganhando um tamanho grande lá no Sudeste Asiático, principalmente na Indonésia e tal. Mas o problema é que pagamentos não estavam lá, então a gente não conseguiu virar, porque justamente a gente tinha um negócio que a gente cobrava pelo conteúdo e tal. Mas assim, essa coisa não virou. Então por isso que eu falo que foi um negócio de educação, mas não virou. Sim. Até hoje, eu acho que a gente, até curiosamente, cripto, não exatamente agora, mas a gente pega esses stablecoins, esse negócio assim, eu acho que tem um caminho melhor, que a gente talvez tivesse soluções para resolver melhor esse troço. Tem uma história engraçada, rápida, sobre a questão de infraestrutura na internet. Eu trabalhei no Terra 2 vezes, no portal. Nada a ver com o meu nome, antes que você pergunte. Exato, piada pronta, exatamente. Na primeira foi para estruturar a nova marca no Brasil, e na segunda foi espalhar essa técnica, essa tecnologia para os Estados Unidos e a América Latina. A gente cobriu as Olimpíadas de Beijing em 2008. Desse jeito que você vê o Sport TV hoje, o Cazé, a gente fez em 2008. E não existia a infraestrutura de banda larga que existe hoje. Too early, né, cara? Esse é um problema. Exatamente. Então a gente criou o Terra Sonora, além do streaming, Terra Sonora, que hoje é o Spotify. Tinha o Terra TV, que hoje é o Netflix. Só que não tinha estrutura para fazer. Teve uma final de algum esporte em 2008 que o Brasil participou, que caiu o link da Telefônica. Então é muito louco, de fato, você tá no futuro, do ponto de vista estratégico e de mindset, só que a estrutura não te acompanhar, né? Isso é uma coisa que eu sempre, enfim, né, não só pela Endless, mas assim, acho que, né, isso é um problema conhecido, né? Sim, sim. Muito pela referência que eu tinha, né, dos empreendedores, das histórias, tá? Foi uma coisa que eu sempre tive muito, principalmente depois da Endless, para hashtags, eu sempre tive muito atenção nisso, porque eu consigo te descrever um futuro em cripto, assim, que tipo, tem um monte de coisa que a gente sabe que vai acontecer, meio que inexorável, né? Não porque eu gosto de cripto, não porque a tecnologia ela é um pouquinho melhor, né? A diferença do e-mail para a carta escrita na mão em relação ao que a gente tem hoje. Sim. Mas o problema é que você não sabe exatamente quando essa coisa vai estar pronta. E no caso de cripto, tem uma coisa que é principalmente menos na tecnologia, mais na regulação. A cripto vai precisar de regulação para poder, assim, dar esse boom, que não é um boom só de preço, né? Mas um boom das aplicações que vão chegar para a nossa vida no dia a dia. Você vai precisar de regulação por vários motivos, mas principalmente porque eu acho que os grandes projetos que chegam nas pessoas, como a arquitetura de cripto, sempre vai envolver algo de valor, Uhum. de você tratar valor.
você, para ter realmente as aplicações consequenciais, você vai ter que estar com um framework relativamente claro para, acho que, para o empreendedor querer realmente se jogar nisso, para os grandes, para o capital gigantesco de VC realmente né, inundar, vamos dizer assim, eu acho que esses empreendedores com capital suficiente para eles fazerem as grandes soluções. Então, eu sempre tive muito isso para falar o seguinte, cara, como é que trabalhando com cripto, você não vai estar muito cedo na história, não? E isso até tem uma história minha pessoal, assim, que aí vem antes desse tempo, que em 2008, como eu te falei, eu era muito mercado financeiro, então eu sempre gostei muito dessa coisa de investir, assim, sempre estudei muito esse negócio. E, e eu tinha tido uma diligência bastante boa, assim, né? Ganhei dinheiro relativamente cedo, mas eu sempre fui muito bem organizado, assim. Eu li os Ben Graham cedo na minha vida, assim, eu falo Uhum. assim. E sem ser maluco, sem ser essa coisa de day Sim, trade, sim. nunca fui desse negócio, mas assim, mas mais de operar com algumas teses específicas e tal. E aí, e essa história, para quem me conhece na época, se você vai lembrar, assim, é que chegou ali em 2007, eu estava no mercado, ali, conversava com muita gente, aquela coisa, eu ganhei uma convicção muito grande que o mercado ia quebrar. Que é uma coisa louca, né? Assim, você nem trabalha com o mercado, e aí você está falando desse negócio, você não sabe o que você está falando. Eu me lembro que eu ia, né, nos meus amigos Uhum. que trabalhavam nesses assets aqui, trabalhavam nos bancos, eu fui no Pactual na época, né? E eu falava isso, o pessoal me olhava e falava assim, cara, vai voltar para o seu data center lá, cara, você tá Sim. maluco? O que você está falando aí que o mercado vai quebrar? Tá? Para muitos deles, assim, CDO e CDS, foi o primeiro cara que mostrei aqui. Eu falei, vocês estão vendo isso aqui? Então, Uhum. até uma hora que eu fui all-in. Eu montei uma posição comprada em 4 puts. Uhum. Peguei todo o meu dinheiro e comprei 4 puts. Puts é a opção de venda, sabe? Assim, e puts, assim, Bank of America, do UBS, do Citibank, do Lehman Brothers. Tá? Uhum. Então, assim, literalmente, eu estava no call mais certo possível. E o que acontece é que, né, quando eu montei essa posição, isso foi mais ou menos ali março, abril de 2008, Uhum. o mercado veio exatamente contra mim. E lembra que nesse momento eu estou trabalhando na Oracle, não tem nada a ver com Sim, o sim, mercado sim. financeiro. Tá? E o mercado veio contra mim, aí todo o dinheiro que eu tinha, eu tinha colocado ele inteiro naquela posição, Uhum. aquilo virou 7% do valor que eu tinha colocado. Então eu penso que de tudo que eu tinha virou 7%. Imagina. E aí eu falei, putz, errei feio, né? Assim, cara, eu entreguei tudo. Né? Então, assim, e aí, nessa hora que eu falo assim, geralmente não é nem o problema que você tem, o que você faz depois do problema é Né? tentar O que recuperar é o que você vai problema. tirar dali? E aí, naquela época, enfim, aí você tentar recuperar esse negócio. E a grande ironia é que eu não precisava ter feito nada, era só esperar. Uhum. Assim, era uma opção que vencia em janeiro de 2009, assim, então era só esperar. O Lehman Brothers quebrou ali em setembro, outubro. Uhum. E aí o lance foi que, enfim, aí tecnicamente eu até quebrei naquela época. Uhum. Então eu fiquei devendo, foi pouco dinheiro, mas era pouco. Então eu não só perdi tudo, como. E o grande aprendizado daquele troço, que eu usei muito para o que depois, né? Hashtags, eu acho que é um exemplo disso, mas depois eu fiz muito investimento em venture capital, tem cripto mesmo, assim. Uhum. É que não adianta você estar certo, você tem que estar certo no tempo certo, né? Tem aquela história do too early, né? Perfeito. E isso foi uma mega lição para mim. E o momento que isso impacta na Hashtags é que né, eu entrei em cripto em 2011, muito cedo, né? E não entrei com clareza que esse negócio, assim, eu falo que eu entrei que nem todo mundo, assim, entrei super cético, falo assim, não, esse É. negócio não é essa coisa disso, daquilo. A cripto tem uma coisa que quando se você é honesto intelectualmente, assim, vai respondendo as perguntas, você chega Uhum. uma hora que acaba as perguntas, assim fala assim, caramba, você fala assim, esse negócio quando a gente vai chegar lá e vai ser gigante. Você não sabe quando, como, assim, então, como é que você, que trade é esse, né, se você não sabe? Assim, é muito trade, que eu acho que é o melhor trade que qualquer pessoa pode ter em cripto hoje, você está realmente muito longo nesse troço, né? E possivelmente comprando o mercado inteiro, não numa moeda, naquela moeda, porque você não sabe se o negócio vai ter relevância no ano que vem, Sim. né? Ainda que seja o Bitcoin, que é um case que cada vez está mais estabelecido. Então, a Hashdex foi, no fundo, um reflexo desse aprendizado, né? Venture Capital também, né? Eu fiz Angel hoje mais de 80 empresas, assim, algumas que deram muito certo e tal. Mas era muito essa coisa de como é que você consegue estar posicionado numa coisa, e a minha tese na época era que empreendedores muito bons que estavam lá em Stanford, estavam lá no Uhum. Vale do Silício, iam voltar para o Brasil, porque a Venture Capital estava abrindo aqui. O Brasil tem muita ineficiência, então tem muito problema bom para resolver, né? Grande para resolver, e esses caras iam com capital bom, com qualidade profissional, assim, empreendedora, resolver.
E eu falo assim, cara, se eu começar a investir nesses brasileiros, alguma coisa vai dar certo. Sim. Mas quais? Então você tinha que ter diversificação, você tinha que estar disposto a ficar muito tempo nisso. Então, junta isso tudo na hashtags, assim, esse aprendizado do VI, a lógica foi isso, cara. Vamos começar no mercado do começo, vamos criar um índice, um Ibovespa das criptos, o S&P 500 das criptos, cujo trade vai ser literalmente você comprar nisso e ficar nos próximos 20 anos. E aí você tem uma chance muito boa de somente dar certo, porque quando você entende como funciona, essa arquitetura ela é muito melhor do que a gente tem hoje, mas Sim. vai precisar de um monte de coisa para acontecer, vai precisar de muito desenvolvimento tecnológico, um monte de adoção, um monte de regulação. E esse negócio só vem com o tempo, a gente não sabe fazer. Sim. Tem duas questões que eu fiquei ouvindo você falar. A primeira, você é um cara que está criando um mercado. Se eu posso dizer. Participando da criação, acho que tem mais gente. Mas você puxa. Mas a gente, eu acho que é um dos Você, caras você que estão puxa. ali. E aí, fazendo um paralelo com o Bill Gates, na década de 90, ele estava criando um mercado. Tanto que eu lembro bem que ele fez uma propaganda do home banking do Unibanco. Isso aí. Porque ele falava assim, cara, eu preciso falar para o maior número de pessoas possível para poder catequizar, se eu posso falar assim. Como é que você se vê nisso? Porque uma grande dúvida do empreendedor, uma grande dificuldade, é que chega uma hora que ele cansa e fala, putz, eu preciso de energia para continuar, para dar o próximo passo, eu estou escalando a montanha, quando eu chego lá em cima, tem mais 1 quilômetro. Eu sei que é uma questão de você nasceu com isso, mas se você se enxerga dessa forma e Eu acho que é parte do perfil, cara. Eu acho que é parte do. De novo, assim, são perfis diferentes, mas o perfil do empreendedor, eu acho que ele tem que ter uma. Acho que resiliência é quase uma palavra batida. Assim, sim, às vezes eu acho que você precisa ter resiliência, um monte de coisa você faz, né? O médico precisa ter resiliência, mas Uhum. mas eu acho que é quase com uma. Meio que você curtir muito essa coisa de você educar o mercado o tempo inteiro, né, com a tua tese, né? Sim, Então é quase que ter uma ser meio quase que adicto nessa coisa de você, cara, sim, deixa eu te explicar e fazer isso num lugar bom, né, com energia e tal. Então, cara, eu e não só eu, mas os meus sócios, assim, a gente adora falar de cripto, a gente adora contar, explicar. Ontem mesmo, assim, até uma coisa curiosa, eu fui dar uma aula ontem, Escola Superior de Guerra, um negócio assim, completamente legal. Escola Superior de Guerra, que a escola é a grande escola de estratégia lá do Exército. E recebi esse convite que foi super, assim, inusitado, né? Assim, né? Geralmente a gente fala muito com bancos, com Sim, sim. assets, né? Com mundo afora, com empresa especializada e tal. A Escola Superior de Guerra me chamou para explicar aquilo. Cara, eu fiquei lá 3 horas e podia ficar o dia inteiro, assim. E é muito legal, assim. Você começa a explicar, e aí eu acho que a gente ficou, aqui na hashtag, super bom de explicar isso de um jeito Sim. que as pessoas entendam. E a nossa ambição não é nem que numa conversa o cara, mas a gente consegue colocar as pessoas num lugar melhor, assim, tirar um pouco dessa coisa de que cripto é moeda, né? Tipo assim, mas não é moeda, porque moeda é outra coisa, ou Bitcoin subiu de preço, ou caiu de preço. Assim, essa é a parte menos interessante da história toda. Assim, a coisa mais legal de você pensar é assim, você entender como é que funciona isso, por que isso é importante, assim, e a partir disso você começar a imaginar o que isso gera no mundo, assim. Uhum. Que nem a gente fala assim, pô, beleza, agora você está na internet lá no começo do jogo, você viu e-mails, é fantástico, mas o que mais, cara? Será que um dia, de Que mais fato, que você você pode falou? estar andando na rua e fazendo um call com câmera no Japão, mas que hardware é esse? A gente falava disso nos anos 90, assim, Sim. a gente fala assim, mas pô, vou poder comprar coisa pela internet mesmo. Tem a história do Google Earth, você viu a série? Eu vi, é boa, É né? muito Dos boa. alemães E é lá. justamente isso, porra. Não existe isso. Eu vou colar mapa, preciso de um processador. E essa educação é fundamental, porque, assim, isso começa, você fala assim, cara, você pode não saber o que é, mas você saber como funciona, fica inexorável em relação com o valor. Você fala assim, caramba, assim, é indissociável. Uhum. Essa coisa que vai acontecer alguma hora, porque a gente precisa que ela aconteça, é muito superior às soluções que a gente tem agora, e essa ligação com esse negocinho aqui, que é esse mecanismo de incentivo da coisa, e do fato da questão as soluções várias que tiverem, as que tiverem muito uso, vão ter que subir de valor e tá aí o valor dessa história. Então, não é nem só uma oportunidade de investimento, que é o mundo que a gente está, mas é o mundo que você cria em relação a isso. Então é muito legal, a gente adora, o que você pergunta, a gente adora contar essa história. Eu acho que tem que estar no perfil de quem está fazendo isso. A gente adora Sim. educar, mais do que só dar o retorno, mais só fazer produtos muito eficientes, abrir mercado, assim, mas é contar essa história, educar nos mercadeiros, esse evangelismo, que foi você vê isso no Bill Gates, você vê isso no Sim, Steve sim. Jobs, assim, pô, ele tinha assim, o que ele gastava de tempo, né? Não só criando produtos muito bons, mas explicando por que o Mac era muito melhor que qualquer outra coisa, por que cara, o mundo devia ter a App Store,
da Apple e realmente Design, né? criativo era melhor. Porque design era importante, porque beleza era importante. E tinha muito disso. E eu acho que todo mundo tem. Jeff Bezos, né? Tem uns que são mais para dentro da empresa, tem uns que são mais para fora. Mas, cara, tudo se reflete nesse ímpeto de você realmente trazer muita gente contigo, do cliente até quem são seus sócios, que é a turma que trabalha contigo, para criar essa visão. E Esse é o skill. No fundo, eu acho que esse é o skill. Perfeito. Você falou muito em longo prazo. Um mundo cada vez mais de curto prazo. Relações superficiais, investimentos que querem ser feitos rápido. Tem a questão de criptomoeda que tem uma promessa que de hoje para amanhã vai dar 3, 5% e o pessoal vai muito nesse caminho. Pelo menos o que eu vejo, né? Você é muito mais especializado. Como construir essa história de que em 10 anos, 5 anos, 20 anos, você vai ter um resultado muito fora da curva? Infelizmente, o mundo está desse jeitão mesmo, mas isso acaba sendo uma falácia, né? Assim, é só porque acho que a gente ficou meio viciado em dopamina, né? É isso. Aquela questão de a gente sentir alguma coisa, né? A gente tem tanto estímulo de tanta coisa que para você sentir alguma coisa você tem que ser imediato. Né? Mas a grande verdade é que nada é imediato, absolutamente nada é imediato. E essas coleções de imediatismo que você tem vai ter um efeito de longo prazo. Sim. Então, eu acho que a primeira coisa é você sacar isso, né? Porque aí eu acho que você se doutrina em tudo que você faz. Eu acho que as relações que você tem, da forma como você consome conteúdo nas empresas que você trabalha com, os produtos que você compra, nas empresas que você faz. Sim. Então, eu acho que do ponto de vista de prazo, a gente sempre teve, eu acho que essa consciência que seria longo e essa tranquilidade. E no fundo, para mim, né, quando você, como empreendedor, né, eu lembro que minhas referências, eu falo, dos heróis do Vale do Silício. Sempre teve essa coisa que o Mark Zuckerberg fala muito que é move fast and break things, né? Sim. Eu, para fazer hashtags, assim, como era um play muito regulatório de educação, de estruturação de produtos, é uma coisa que jamais aconteceria rápido. Então eu tive que ficar em paz com essa coisa de que não seria rápido. Entendi. Seria constante, seria difícil, mas por outro lado, esse mercado regulado né, cria essa barreira, também por outro lado, é uma barreira para todo mundo. Então, quando você também passa ela, te dá, acho que um pouco mais de tempo para você, de um lugar, vamos dizer assim, mais estruturado, convencer mais gente e não estar realmente lutando contra uma competição desenfreada, de algo que tem uma barreira muito baixa. Sim. Então, para mim, cara, assim, isso para mim foi de largada, não foi uma coisa que eu descobri ao longo do caminho, assim, como é que faz, assim, acho que, assim, começa a andar da cabeça, assim, então, cara que é por prazer, a gente, eu acho que nossos clientes estão aí, nossos vídeos estão aí, assim, a gente jamais dá call de preço e fala assim, não, compra agora é a hora de boa, então a gente não faz isso, assim. E pelo contrário, a gente é muito claro de que esse negócio vai ser extremamente volátil e é extremamente incerto. Mas, por outro lado, o prêmio está nessa incerteza. Sim. Se fosse claro e certo, estava no preço, entendeu? Exatamente. Esse negócio é pressionado. Mas, por outro lado, a gente fala assim, vai ser muito volátil, vai ser um outright, você tem que botar pouco dinheiro muito longo. A gente fala que o pessoal tem que botar de 1 a 5% do que tem e no mínimo 5 anos. Assim, 10 é melhor que 5, 20 é melhor que 10. Né? Sim. Assim, mas esse é o trade, cara. E eu falo pra todo mundo, pô, mas cara, com 5 anos, 10 anos. Aí eu pergunto pro cara, vem cá, você tem que estar vivo daqui a 10 anos? Não? Claro. Assim, o cara, pô, óbvio. Claro, então, bicho, coisas que você pensa agora faz diferença daqui a 10, daqui a 20. Então, assim, essa eu acho que é uma delas. Ou tem chance de ser uma delas. Então, vale a pena você olhar assim. Mudando um pouquinho de assunto, só já indo para o final, a gente está vindo para o Rio, né? Hoje essa é a primeira semana nossa. A gente estava batendo um papo antes de ligar a câmera sobre esse movimento de pessoas querendo voltar para o Rio. Que dica você daria para mim para me reconectar com o mercado carioca? Eu estou há 20 anos em São Paulo. E por que você está vendo essa tendência que a gente concorda tanto assim? Pois cara, isso só eu estava especulando aqui por que isso está acontecendo. Mas uns 6 meses para cá, é nítido, realmente, assim, a gente Rio de Janeiro, né, que perdeu, basicamente, eu acho que a minha geração foi praticamente toda para São Paulo, nessa última década. Né? Uhum. Eu sou parte da resistência. Heróis da Eu resistência. posso até te falar por que eu faço isso, mas assim, mas uns 6 meses para cá, assim, é muito curioso que eu tenho visto realmente bastante gente querendo voltar para cá, e voltando, né? Uhum. Então, gente me ligando, perguntando se tem coisa aqui na Hashtags para fazer, a gente é uma empresa realmente do Rio, a gente tem escritório em São Paulo, Nova York, Londres,
mas o nosso headquarters está no Rio mesmo e a gente não pensa em sair. Sim, E aí eu vejo gente voltando, tava até brincando, falando assim, poxa, meu vizinho de Porta Paulista agora, assim, é uma coisa que a gente não vê há bastante tempo. verdade. A Bia, A Bia, tá aqui olhando aqui atrás das câmeras, aqui, ela é paulista e veio trabalhar com a gente, pelo que eu entendi, assim, não só porque ela curtiu a hashtag, mas também porque a claro. gente é aqui, né, ela é casada com um carioca, mora aqui. Então, engraçado, tem acontecido isso. Os porquês, aí eu acho que seriam especulativos, assim, mas eu acho que tem uma coisa muito de que finalmente a gente teve um governo agora, uns 4 anos, assim, da cidade, né, que teve qualidade, né, acho que volta realmente a trazer grandes projetos para a cidade, assim, muito intencionalmente, então eu acho que isso ajuda. Acho que também tem uma exaustão, e falando muito de São Paulo de novo, assim, eu não sou um carioca que não adoro São Paulo, Uhum. pô, eu não tenho problema nenhum com São Paulo, pelo contrário, assim, São Paulo um dia um orgulho assim, para o Brasil, assim, de várias formas, mas acho que também assim, está exaurido em várias formas, né, assim, uma vida né, muito poluída, assim, né, muito poluição mesmo, assim, Sim. eu volto sempre com uma certa rinite em São Paulo, assim, de vários jeitos, assim. Quando eu cheguei lá, eu quase morri de rinite. Então, assim, tem essas diferenças, né, assim, Sim. é uma cidade também violenta, né, eu acho que o Rio ganha muito essa fama, né, mas e por bom motivo, né, acho que o Rio é uma cidade de violência, mas eu falo já há muitos anos, de 6 meses para cá, assim, que empresas como a gente, né, infelizmente, para a população como um todo, né, porque acho que essa coisa tinha que ser resolvida para todo mundo, mas, por outro lado, né, a gente acaba ficando na Zona Sul, né, essa coisa. Assim, eu falo que a nossa bolha, que é uma bolha, Uhum. é mais segura que a bolha de São Paulo. Tá? Assim, isso eu falo por percepção e tal. E aí é interessante, porque quem está fora tem uma visão do Rio muito mais violenta do Sim. que ele, na verdade, é, porque é muita notícia, muita coisa toda, mas para quem vem para cá sente é o contrário. Assim, eu penso que eu vou muito nos dois. O pessoal que está lá acaba voltando menos, né? Sim. E, de novo, violência é quase que cuspir para cima, né? Você não pode falar isso. Estou querendo falar isso. Amanhã tem algum evento, não estou querendo dizer que o Rio é seguro. Estou querendo dizer assim, perceptivamente, a nossa bolha é mais segura que então, acho que essa coisa toda começa alguma hora alto, assim, talvez com saudade também, assim. Mas o Rio, assim, com todas as, né, desvantagens, dificuldades, assim, é uma vida muito boa que a gente tem aqui, Sim. né? Assim, muito diferente, né? Eu De tenho voltado muito, tenho ficado por mais tempo aqui e não dá para competir. Pois é, então é uma vida muito legal. E eu acho que tem muito essa coisa de, o mercado foi para lá, mas também tem muito narrativa, né? Assim, o mercado foi para lá, tudo bem, o mercado pode ter São Paulo, mas assim, hoje em dia você tem cada vez mais trabalho híbrido, você realmente todo mundo precisa estar lá, né? Eu brigava muito com os amigos lá os cariocas que foram para lá, né? Assim, do BTG, do XP, assim, pô, não, o mercado daqui, assim, legal, cara, mas deixa o teu comercial aí, cara, teu Everywhere. comércio pode ser aqui, É verdade. assim, você está mudando operações para lá, tá, cara, assim, aí eu vou ir para São Paulo para conversar com carioca, você fala assim, pô, beleza, mas Hoje em dia faz menos sentido aí, na faz verdade. menos sentido, Pós-pandemia. faz menos sentido. Então, a minha dica para você, cara, eu não sei, a minha grande crítica do carioca que sai do Rio, falando mal do Rio, assim, Sim. eu falo assim, olha, o Rio, pro carioca, assim, é a nossa casa, é a nossa história, assim, é parte. Eu não fico aqui, é mais difícil para mim estar aqui, talvez, do que estar em São Paulo, do que estar Uhum. no meu caso até, a gente faz muito internacional, meus investidores ficam me cobrando, por que você não está em Nova York, por que você não está focado aqui, né? Meu sócio fica em Nova York, né? Por que você não está em Londres? Eu falo assim, cara, porque eu cresci aqui, cara, essa é minha casa, assim, me dá um prazer enorme, assim, apesar de ser mais difícil fazer daqui, e eu acho que eu tenho um papel para fazer daqui, assim. Sim. A gente no Brasil tem muito pouco essa ligação né, de fala mal das coisas e não resolve nada. É isso aí. Pô, minha casa, e a melhor maneira como eu contribuo é trazendo projetos de qualidade, fazendo daqui. Sim. Entendeu? Então, assim, para mim pode ser um pouco mais difícil e tal, mas por outro lado, eu amo essa cidade, eu amo trabalhar aqui. Para mim, tenho um prazer enorme de contratar a Bia de São Paulo, trazer aqui, mudar a gringa para cá. Resgatar, exatamente. Porque eu estou melhorando o lugar da minha memória, de onde meus filhos crescem, de onde minha família ainda mora, a família de todos os cariocas está aqui ainda. Sim. Legal. Então, assim, a minha dica para você que assim, de todas as dificuldades que você vai encontrar, que tem também suas vantagens, mas eu acho que abraça um pouco essa ideia de você, como carioca, querer fazer daqui, criar projetos incríveis, como a Mônica. Legal. Tá aqui. Assim, Maravilha. Última pergunta que a gente sempre faz.
queria você vai olhar para aquela câmera ali, você vai dar um conselho de vida para quem está, qualquer um, pode ser pessoal, pode ser profissional, entretenimento. Cara, nossa, conselho conselho principalmente bem dia, né? Sim, sim. Assim, da tônica do que a gente falou, falar de prazo, de longo prazo, assim, meu conselho cara, tenha consciência de que as suas decisões de curto prazo vão ao longo prazo, e assim, você decidir para o longo é melhor do que você só pensar no curto, assim. Então decide quem que você quer ser e esteja em paz com isso e trabalhe todo um pouquinho para você chegar nisso. Assim. Então, minha dica é: sejam longo-prazistas. É melhor para a pessoa que você vai ser um dia do que você ficar vendendo almoço para comprar jantar, um monte de decisão, ou achar que você não está decidindo, porque sempre é uma decisão. Não decidir é uma decisão. É verdade. Assim, as micro coisas, o tempo que você gasta em rede social, no trabalho que você não gosta, mas que está te pagando supostamente melhor. Sim. Ou na vida que você está tendo, talvez, numa cidade, de novo, nada contra São Paulo, adoro São Paulo, mas longe de casa, assim, porque é o mercado. Você faz sua história, assim, você tem coisas, mas você tem que decidir quem você quer ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Isso vai ter uma conexão direta com o que as escolhas fazem hoje, independente do que você está fazendo. Beleza. Bom, Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Puta experiência aí, te conhecer, ouvir um pouco da tua história. Era bem de longe ali com a Valerie, mas agora perto de vocês aqui é muito legal. Obrigado, cara. Obrigado. Beleza? Isso aí, pessoal. Até a próxima. Aqui mais um episódio da temporada aqui no Rio de Janeiro, Monk no Rio. E até a próxima. Obrigado para todo mundo. Valeu, cara. Irado. Isso aí. Muito legal. Bem-vindo de volta. É isso. Eu vou... Umas 2 semanas sai, aí eu mando para a Bia